Olá, boa noite. Terça-feira, 18 de fevereiro de 2014. Primeiro programa que a gente faz ao vivo para você, aqui dos estúdios do Canal 20 de Ribeirão para Ribeirão e para Sertãozinho. E esse programa tinha que ser especial. Vão estar aqui conosco dois secretários importantíssimos da administração de Ribeirão Preto, Abranches Fuad Ábido, secretário de Obras, e Isabel de Faria, secretária da Infraestrutura, para a gente tratar dos assuntos e do futuro de Ribeirão Preto. Esse programa, repito, é ao vivo e você pode participar. Vai aparecer o telefone aí na tela, que você vai ser atendido, para você dar a sugestão, fazer sua pergunta, para a gente colocar para os nossos entrevistados. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Abranches, obrigado por ter aceito esse convite. Está aqui 10h30 da noite, sendo que tem que ir para São Paulo às 6 horas da manhã. Muito obrigado pelo prestígio. Obrigado a você para a gente ter a oportunidade de estar conversando com a população. Nós somos agentes públicos. É nossa obrigação, quanto a minha, quanto a da Bel. Bel, obrigado. Também sei que você está mais acabada do que inteira, mas eu sei que você dá conta. Não, estou feliz. Obrigada por ter convidado e, como disse o Abranches, nossa obrigação. Bom, no final do programa, eu vou perguntar para vocês o que fez dois profissionais de sucesso, mas no final do programa. Reconhecidamente nas suas atividades, o Abranches na construção civil, eu falei isso no programa do Kiko hoje na hora do almoço, e a Bel, com o sucesso que é a revista Revide, largar das suas atividades e se dedicar para Ribeirão Preto. Mas isso eu vou fazer no fim do programa. E eu acho que a melhor forma da gente começar o programa é mostrando um especial de domingo, dia 9 de fevereiro do Jornal A Cidade, e que aqui, esse especial, quem tem o Jornal A Cidade pôde ver, quem não tem, não sei se com exagero ou sem exagero, mas está lá. Juntando os pedaços. O segundo mandato da prefeita Darcy Vera enfrenta turbulências que provocam preocupações em todos os setores representativos de Ribeirão Preto. E lá dentro, fala lá de... o secretário Cioldo fala de uma fórmula mágica, fala de todas as dificuldades, de pesadelos, comentários aí de políticos, de presidentes de entidades, etc. e tal. E eu vou transferir a primeira pergunta para o Abranches. Abranches, a população reclama muita coisa histórica, muita coisa recente e com razões. E as soluções para isso? Olha, há muitos anos atrás, um jornalista amigo, ele dizia que se você olhar, assim, ó, abaixar o nariz e olhar para o umbigo, você vai ver uma série de pequenos problemas. Mas nós temos que ter o olhar focado num horizonte, mas muito amplo, né? Então, é isso que nos move, tanto na nossa vida profissional, privada, quanto na nossa vida pública, né? Como você acabou de dizer que no final você vai perguntar o que nos leva a trabalhar... Comprar essa bronca. A comprar essa bronca, né? No final a gente responde. Tá. Agora, eu não sei, eu encaro isso tudo com muita tranquilidade. Se você fizer uma análise, olhar no horizonte do nosso país, você vai ver N problemas, tá? Como nós vimos durante essa semana o que está passando na Inglaterra, na questão de enchentes, né? Então, o que é o nosso país comparado ao velho mundo? Em questão de estrutura, de infraestrutura, nós estamos engatinhando, nós estamos começando, né? E nós temos um aspecto muito interessante na urbanização de todas as nossas cidades. O marco fundacional de toda cidade é simples, é só você observar. É uma igreja perto de um rio. Então nós ocupamos, né, o local dos rios. Eu até conversava com um morador da Vila Virgínia, eu perguntava há quantos anos ele conviveu com a enchente, né? Ele falou, a minha vida inteira, porque eu tinha um arrozal aqui, era uma várzea isso aqui, né? Então depois todo mundo construiu um bairro abaixo do nível do rio, e coube a nós, depois de 100 anos, né, resolvermos, encaminharmos o problema, né?
Então, eu acho que o importante é a gente estar focado e trabalhando. Não é porque você tenha talvez um pouco menos de 600 mil pessoas falando ou criticando que você vai tirar o foco, né? Então a gente, porque tem uma linha sempre estritamente técnica, né? A gente está focado. Você veja, só vou dar um exemplo, essa questão das enchentes. Nós fizemos um trabalho que é a maior obra da história da cidade, tá certo? E se não é um empenho da senhora político, da senhora prefeita em conseguir os recursos e o nosso empenho também e de todas as secretarias envolvidas, né? Porque a prefeitura, quando você consegue, a Bel tá sentindo isso agora, quando você consegue mover o gigante, você não tem limite para o que você pode fazer. Então, o segredo de tudo é isso. Então, você veja um trabalho desse e nós estamos, a nossa preocupação ainda é o planejamento do futuro, né? Se as pessoas não sabem, o que nós estamos trabalhando com relação à enchente? Você fala, acabou? Não, não é que acabou. Não está tudo resolvido. Não, a cada obra você minimiza a possibilidade. Então, como é que você trata a enchente? Você tem que fazer esse planejamento. Então, nós já temos um plano de macrodrenagem. O que é isso? É um estudo de todos os veios d'água. Cerca de 300 veios d'água o Ribeirão Preto tem. Os principais é o Ribeirão Preto e o Retiro Saudoso, né? Que a gente enxerga, mas tem mais 300. Então, nós estamos encomendamos, contratamos os projetos executivos acima, das barragens acima, e o Ribeirão Preto ao longo da Via Norte tem que ser canalizado para que você leve essas águas embora. Então, a gente trabalha pensando no futuro, né? E tem muito mais coisas que vêm aí, a exemplo desse plano. Nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar do plano de mobilidade, mas isso é só para citar. Então, quem trabalha tem uma outra ótica, né? Eu acho que precisava de um pouquinho mais vou chamar assim, de discernimento das coisas, né? Para poder encarar tudo isso. Lógico. Eu vou colocar o telefone aí na tela, 2111-2133, você pode ligar para a gente que a gente vai atender. Bel, 90 dias mais ou menos à frente da secretaria? Ainda não, vai fazer. Não fez 90 dias ainda. Final do mês só. Talvez a secretaria... Porque a gente está ouvindo aí falar de falta d'água, mas eu não quero abordar isso aqui. Nós estamos ouvindo falar de problemas do transporte, não quero falar disso aqui, nós vamos falar da mobilidade, porque vai melhorar muito essa qualidade de vida. Mas eu sei que você já, sem dinheiro, você já andou conseguindo algumas coisas aí. Eu acho que precisa ser ditas. Na verdade, assim, o que aconteceu foi que quando eu entrei na secretaria, eu tinha um desafio porque era algo que eu não conhecia. Então, o que eu fiz, eu acho que não tem nada de muito milagroso, porque, na verdade, eu conversei com os técnicos que trabalham lá, conversei com algumas pessoas que trabalham com isso e fui saber o que era, qual que era o problema do buraco de rua. E o buraco de rua, esse buraco que nós temos em Ribeirão, existe a deterioração que é por conta da chuva e do tempo que acontece em qualquer asfalto. Então você tem o tempo, então você tem um fluxo de carro gigante. Então, para você ter uma ideia, em 10 anos, Ribeirão Preto passou de 188 mil veículos entre carros e motos para mais de 400 mil. É um crescimento brutal. O número de linhas de ônibus aumentou nesses 10 anos brutalmente. Então, o que acontece com esse asfalto? Esse asfalto ele não aguenta. Na medida que ele não aguenta, o que vai acontecendo? Vai criando-se os buracos. E o que você precisa fazer? Ou você tem um plano para você fazer o recapeamento dessas vias públicas, ou você vai cuidando desses buracos que vão aparecendo para você retardar o máximo de tempo possível para você fazer esse recapeamento. E o que nós fizemos foi isso. Então, ao invés de você simplesmente ir lá e colocar um asfalto naquele buraco, você é como se você tivesse... O famoso piche, né? E na verdade é como se você tivesse uma ferida na pele e que você faz uma pequena incisão, você faz uma incisão, faz um recorte, tira aquilo que está sujo e refaz aquele espaço. Quando você faz isso e você praticamente cria um asfalto novo, você cria um asfalto novo ali, fazendo tudo o que tem que fazer, o que vai acontecer com aquele buraco? Ele não vai abrir de novo. Então, aquilo está curado. Então, é claro que esse asfalto ele vai ficando cheio de marcas.
É que a gente chama de Mas cicatrizes. isso fica na estrada. Isso Você fica vai na estrada. vê O que isso. eu estou propondo é que a gente pense numa gestão para fazer o pavimento de Ribeirão. Então, hoje, a prefeita Darcy Vera, entendendo isso também, o que nós estamos fazendo? Nós vamos começar a fazer um trabalho, ano a ano, nesses próximos 3 anos, que nós vamos começar um recapeamento. Hoje, inclusive, já foi avisado, já foi anunciado, nós começamos a fazer um recapeamento de 10 milhões, 1 milhão do Ministério das Cidades, que foi um dinheiro que nós conseguimos, 9 milhões da minha secretaria, que eu fiz um remanejamento no meu orçamento, e eu consegui tirar 9 milhões para recapeamento, estamos buscando mais recursos, e a ideia é a gente conseguir, até o final desse ano, ter aí 40, 50 milhões, até o final de 2014, para ver o que a gente consegue fazer de recapeamento. Porque a última grande intervenção que foi feita em asfalto em Ribeirão Preto foi em 2000, no final do governo do Jabali, quando ele vendeu a Citerp e esse dinheiro, esse recurso, foi para o asfalto de Ribeirão. Que por algum acaso o Abrantes estava lá. E que nós pode estamos falar falando, isso, né? E que nós estamos falando aí de 14 anos. Um asfalto não dura 14 anos. E só complementando uma coisa, né, Bel? Acho que talvez você tenha esquecido que nós trabalhamos nisso. É o problema das galerias, Sim. que são insuficientes ou estão entupidas, e isso detona com Para escoamento. Porque a água passa a correr sobre o pavimento. Então, E essa é a pergunta, eu quero deixar, tem várias perguntas chegando aqui. O telefone está aí, o 2111-2133, para você perguntar. A Rosimeire Assad, ela fala que as enchentes foram resolvidas na gestão anterior, parabéns, mas temos que solucionar os problemas atuais, sujeira e buracos. E qual é a campanha de conscientização? Porque essa educação também é um grande problema, a gente sabe disso, é no trânsito, é na manutenção de parques e jardins, etc. e tal. E como é que você pretende conscientizar, se tem alguma maneira? E o Marco Antônio Gregorinho da Vila Seixas também fala de árvores na rua, geral, coleta de lixo, que é uma coisa que você começou a atacar de frente, né? Na verdade é o seguinte, não é da minha secretaria, mas agora nesses próximos 20 dias aí eu estou cobrindo as férias e a prefeita Darcy Vera me pediu, me colocou como missão que a gente fizesse uma grande força-tarefa com todas as secretarias, envolvendo a minha Secretaria de Infraestrutura e a Coordenadoria de Limpeza, e a gente fizesse um grande mutirão para tirar esse galho. Mas o que está me assustando, na medida que eu estou fazendo isso, é que não existe... Por exemplo, Júnior, você está na sua casa, você resolve cortar a árvore da sua casa, joga na frente da casa. Não existe uma legislação para isso. No lixo, por exemplo, já é uma coisa que a população está educada. Ela sabe que o lixo vai passar na casa dela terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta, sei lá, outro dia. Mas vai passar três vezes na semana. Então, se eu tiver que deixar algum legado nisso, precisa ter uma legislação para isso. Não é possível a pessoa não se conscientizar. A gente fez uma limpa agora enorme em alguns bairros e eu voltei agora para ver como é que estava. Tem sujeira de novo em pouquíssimo tempo. Nem pouquíssimo não, de um dia para o outro. É um absurdo. É um absurdo. Deixa eu ouvir uma pergunta que tem aí, o telefone está na tela. Pode colocar a pergunta, por favor, tem um telespectador. Boa noite. Boa noite, Edmo, Bernardo, Brasil, Salomão. Doutor Brasil, muito obrigado pelo seu telefonema. Aliás, por favor, eu já pedi para o Marcelo, me desbloqueiem lá no servidor, porque eu estou sentindo falta do seu contato. O servidor lá do escritório, naturalmente, que eu não estou conseguindo que o senhor receba meus e-mails. Eu acho que isso não é muito verdade, mas nós vamos verificar. Eu já falei com o Marcelo, mas eu vi que não resolveu. Eu tenho que falar com o dono mesmo, que é quem resolve. Mas já percebi. O presidente é o Marcelo. Tá certo. Mas eu queria cumprimentá-lo pelo programa ao vivo. Eu sempre assisti quando gravado, no Selene, eu sempre assistíamos. Cumprimentar, sobretudo, pela lucidez de convidar duas pessoas tão esclarecidas, como o senhor mesmo falou, vencedoras das suas áreas, renunciando aos seus campos de trabalho para servir o município. Mas eu faria uma pergunta para a senhora Isabel de Faria, de quem eu sou grande admirador pelo tudo que ela fez pela cidade, sobretudo na Feira do Livro. Senhora Isabel, é possível, com essa segmentação de setores que cuidam de áreas muito parecidas, conseguir uma coordenação
efetiva para que 2, 3 não façam a mesma coisa em dias diferentes. Desejo sucesso para todos os senhores, doutor Ávila, e para a senhora. Muito obrigado, doutor Brasil. Eu que agradeço. Olha, obrigada, doutor Brasil. Na verdade, é difícil, né? A gente sabe, e agora que eu estou convivendo com isso um pouquinho mais de perto, acho que é possível fazer a coordenação, sim. Não acho que seja uma coisa impossível, mas eu acho que há que se pensar num formato e numa gestão desses trabalhos, porque assim, na verdade é bem isso, só para você ter uma ideia, numa praça, quando a gente vai numa praça para a gente arrumar uma praça, eu cuido da iluminação e do mobiliário. O meio ambiente cuida da vegetação que está naquele local. E a coordenadoria de limpeza cuida da limpeza e do corte de galho, enfim, daquele local. Então, fica muito complexo se eu entro antes, eu simplesmente não vou chegar, vou fazer meu trabalho e ninguém vai ver. Mas acho que é isso que o doutor Brasil queria saber, se é possível uma coordenação. É possível essa coordenação. Mutirão, né? Então, e é isso que eu estou fazendo agora. Quer dizer, nós estamos trabalhando num esquema de mutirão que também não é um esquema inteligente. O que eu estou buscando é de que maneira que nós podemos fazer com que todas essas secretarias andem, e elas andem exatamente assim. A gente sabe que na empresa, nós que viemos da iniciativa privada sabemos disso, numa empresa tem um problema de comunicação, então você imagina num órgão tão grandioso e tão vital como é uma prefeitura. Sem dúvida. Então, existe um problema de comunicação mesmo, e acho que e é esse o esforço. É esse o esforço que nós estamos fazendo e é isso que nós estamos conseguindo. É por isso que hoje a gente vê, até já estamos conseguindo ver em pouquíssimo tempo, que no lugar em que a gente está indo, a gente está conseguindo fazer um trabalho completo. Vai e faz o trabalho de uma maneira generalizada. O telefone está aí na tela, 2111-2133, ligue, faça suas colocações. Antes de ir para o intervalo, eu quero falar sobre a Unimed. Você vai ver imagens do hospital da Unimed que está sendo erguido na Zona Sul de Ribeirão Preto. Hospital que promete estar pronto em meados de 2015 e que será modelo, não só na sua área técnica científica, mas também especialmente na área de respeito ao meio ambiente. Você sabe que o hospital é um lugar que precisa ter respeito, com detritos e uma série de coisas. E esse hospital está sendo construído dentro desses parâmetros. Então você que tem Unimed, sabe que é feliz, que tem mais de 900 médicos cooperados para você ser atendido, maior número de hospitais, maior número de laboratórios. A Unimed é o melhor plano de assistência médica de Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Até já! E nós estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Branche, pergunta da dona Marina do Jardim Califórnia. Com a chegada da nova expansão do Ribeirão Shopping, o bairro Jardim Califórnia está com apenas uma saída para Presidente Vargas. Você está localizando? Sim. Em horários de pico está um caos. Existe algum tipo de projeto para melhorar isso? Olha, eu acho que talvez tenha sido o projeto mais maturado da história da nossa cidade. Se você me permite, só voltar um pouquinho. O Jardim Califórnia, Ana Maria, Alta Boa Vista, isso deve ser dos anos 50. E nós temos uma avenida de fundo de vale que estava projetada lá atrás. É hoje aquele matagal que você vê, né?
Muito bem. O que aconteceu? Com o advento da nova Constituição, depois do Código Florestal, você depois teve o parcelamento de solo. Há coisa de 10 anos, mais ou menos, o Ministério Público entrou com uma ação exigindo que se fosse mantidos 30 metros de APP ao lado, ao longo daquele riacho, que é o Riacho Califórnia, né? Muito bem. Para que se isso fosse executado, teria que ser desapropriados casas e todos aqueles terrenos que tem ali em volta. Há coisa de 3 ou 4 anos atrás, essa sentença foi confirmada em uma instância, em um acordo, numa instância superior. Porém, caso fosse estratégico e de interesse da municipalidade, se apresentasse um estudo de impacto ambiental, uma proposta ambiental. E o que foi feito então? A gente tem que ser justo com as coisas. O Ribeirão Shopping, há mais de 10 anos, já vinha tentando e oferecendo investimentos para que se realizasse esse trabalho. Nós então, junto, veja bem, olha, todas as secretarias da prefeitura envolvida, o Ministério Público, à época, Dr. Júlio, Dr. Gandini, que era o juiz da Vara da Fazenda, o promotor do meio ambiente, Sebastião Donizete, CETESB, e chamamos o Ribeirão Shopping para bancar, é lógico, para pagar, se ele já tinha demonstrado essa vontade, e também... Até porque também é interesse. Não, também é interesse dele, e ele tinha que oferecer uma contrapartida pelos investimentos vultosos que estava fazendo na cidade, porque é assim que a coisa funciona hoje. Você vai fazer um grande investimento, ou você tem que oferecer uma outorga onerosa, ou uma contrapartida, ou uma contribuição de melhoria que o município não consegue sobreviver. Isso tudo feito, inclusive agora, dia 24, o secretário do Meio Ambiente, o Gobi, vai levar ao senhor promotor todos esses estudos conclusos e o recurso para a construção da avenida já está, tem uma caução bancária, já está no banco. A gente exigindo, em 15 dias é liberado. Feito isso, nós temos que, as desapropriações ficaram, são mesgas que tem, pequenas áreas, vão ser feitas pela prefeitura, então nós vamos, a partir do mês que vem, nós vamos dar início às desapropriações. E a gente acredita que no segundo semestre, a gente comece a construção da Avenida Fernando Ferreira Leite. Você sabe o que eu acho importante? Eu acho importante o Ribeirão Pretano também entender que a cidade, da mesma maneira que cresce, não só na parte civil, ela também cresce no trânsito, ela também cresce nas outras necessidades. O cidadão precisa aprender também, eu acho, a se mobilizar por vias melhores e mais rápidas que podem ser feitas. Então você tem ali o que vem, a Fernando Ferreira Leite, Brazolaia Costa, saindo lá em cima, na Carlos Consone, enfim, você tem aí já sim uma pequena malha, mas que poderá ser mais eficiente daqui a pouco. A Transerp, inclusive, está trabalhando nesse projeto e teve imensas dificuldades para implantar toda essa circulação em torno daquele terminal. Deixa eu ouvir a pergunta do engenheiro José Augusto. Boa noite, José Augusto. Boa noite. Pois não, fica à vontade. Meu nome é José Augusto. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Eu sou amigo particular do Fuad e queria parabenizá-lo. Pode falar. E eu queria parabenizá-lo pela contratação da empresa que trabalhou na macrodrenagem de Ribeirão Preto. Tá bom. Ok. Muito obrigado, Zé Augusto. Bel, aqui está ficando aqui uma pergunta, mais ou menos promessa, pelo que eu entendi aqui, sobre limpeza de terrenos. Então aqui Ellen Jamil Kug, René Oliva Strambi, limpeza do Mirante Ribeirão. Aqui vem, existe algum projeto para revitalização de parques públicos e cronogramas? Quais são as medidas para ajeitar, entre aspas, a casa para a delegação e imprensa francesa? Quer dizer, aqui vem uma outra. Quem conhece a cidade de Curitiba, conhece bem, essa aqui é da Júlia Marchesi, exemplo de mobilidade urbana. Qual a política que será trabalhada por essa gestão nesse assunto? Quer dizer, o pessoal está muito preocupado, eu noto aqui nas perguntas, com relação a
ajeitar a cidade. Ajeitar a cidade passa pelas ruas, pelo buraco que a gente já falou, não só da história, como o que está sendo feito e que pretende ser feito, recursos e tal, e também por parques, praças que realmente tem alguns problemas. Mas você pode falar também de iluminação pública, né? Na verdade a minha secretaria também lançou um programa aí que talvez, na minha opinião, talvez seja o programa mais de justiça social que essa cidade já teve. Só para você ter uma ideia, Júnior, Ribeirão Preto tem 66 mil lâmpadas. Esse é o total de lâmpadas que tem na cidade. Dessas 66 mil, nós temos 44 mil que são 70 watts. Você imagina o que é uma 70 luz? 70 watts é nada numa rua. 70 watts. É abajur. 80 watts, 100 watts e 125 watts. São 44 mil lâmpadas. Nós vamos trocar essas 44 mil lâmpadas para 150, 250 e 400 watts. Isso já está sendo feito? Isso já está sendo feito. Nós já começamos esse processo. A ideia é que nesses próximos 3 anos, a cidade muda de um patamar para outro, como nunca se fez na história. Quer dizer, a cidade vai deixar de ser escura para ser a cidade luz do Brasil. Exatamente. Podemos dizer isso? Podemos dizer isso. Isso em termos de iluminação. Em termos de iluminação. Agora, em termos de praças, você está fazendo alguma parceria? Todo esse trabalho que a gente está fazendo com a CPFL é justamente para isso. É que a gente começa a fazer esse trabalho de mudança das luzes da iluminação pública, das vias públicas, e junto com isso, na hora que eu entro num bairro, que eu estou mudando a iluminação daquela rua, daquelas ruas, daquele bairro, eu estou mexendo também na praça que existe naquele bairro, nos espaços públicos ali que tem ali e que precisam de uma melhor iluminação. Então, vai ser um trabalho demorado, é um trabalho de 3 anos, mas é um trabalho que nós já começamos. Quer dizer que a gente pode imaginar que até o final dessa administração, nós vamos ter um asfalto satisfatório, uma iluminação pública satisfatória. Não, satisfatória não, muito diferenciada. Muito boa. As praças com uma boa manutenção até o final dessa administração. Com certeza. Eu quero ouvir. Boa noite, Nilson. Oi, boa noite, Edmo. Tudo bem? Bem, e você? Nilson Santos do Sumarezinho. Fica à vontade. Isso. Edmo, é o seguinte, eu sou do Por uma Ribeirão Melhor. E a semana passada algumas pessoas estiveram no gabinete da secretária e saíram de lá muito contentes com a reunião que tiveram com ela, do que ela apresentou, as propostas que ela tem. Mas eu queria só confirmar algo que eu sei que talvez seja o grande calinho de Aquiles dela, exatamente os buracos. Né? A gente sabe que não é responsabilidade dessa administração. O Ribeirão Preto já vem passando por isso há anos e várias administrações. Mas não sei se sorte ou azar da prefeita, nesse momento que pipocou tudo na administração dela. O grande problema, a grande reclamação das pessoas, Isabel, é a má qualidade do asfalto, ou seja, do serviço de tapa-buraco que tem acontecido nos últimos anos em Ribeirão Preto. Deixa eu só dar um exemplo para a senhora. Na rua Amapá, quase esquina com a Avenida Antônio Helena Zé Renner, a 50 metros para cima, surge um buraco, pequeno buraquinho. Esse buraquinho vai crescendo. Quando dá uma chuva forte, a água penetra, leva todo esse asfalto lá para a avenida, tá? Aí fica uma semana, a Influ vem, arruma, daí 6 meses, 8 meses, volta a acontecer a mesma coisa. Eu vou até antecipar para a senhora, o buraquinho lá já está grande, tá? Fica 50 metros para chegar na Antônio Helena Zé Renner. O que eu queria ver com a senhora, perguntar exatamente o seguinte: o que a senhora tem planejado para resolver essa situação? Ou seja, um pós-serviço, alguém analisar, ver como é que está desenvolvendo aquele serviço, tá? Porque eu acho que é exatamente isso que falta em Ribeirão Preto, uma vistoria da qualidade do serviço feito. Obrigado, Nilson. Um abraço. Obrigado. Nilson, obrigada aí pela tua pergunta. Na verdade, assim, eu não posso falar do passado porque eu não estava lá. O que eu posso te afirmar é que desde que eu entrei lá e que eu entendi que a única saída para que esse buraquinho não vire um buracão é que a gente faça esse trabalho com esse tipo de recorte que eu falei agora no começo do programa. E eu faço uma coisa, Nilson, que eu tenho feito com que
até para a gente poder dar uma satisfação. Eu fiquei muito, e você sabe que você está ativo aí nas redes sociais, foi que a gente criou uma página no chamado Tapa Buraco, uma operação Tapa Buraco, que o que a gente tem feito, praticamente todo o trabalho que nós temos feito, a gente tem fotografado e colocado nessa página do Facebook. Na verdade, se você me perguntar por que a gente está fazendo isso, porque eu acho que o grande e o maior fiscal é a população. Na hora que você vê uma coisa mal feita, você tem que denunciar. É a única maneira da coisa realmente funcionar. Então, eu acho que na medida em que nós estamos dispostos a manter essa conversa, esse diálogo, e principalmente, aproveitando o seu programa aqui, esse diálogo com os agentes, com a população, é que a gente começa a estabelecer um outro tipo de relação com a comunidade. Então, eu não estou dizendo que a gente não vai errar, até porque é muita gente trabalhando, são são empresas que prestam serviço, tem os nossos próprios funcionários, mas assim, o que eu estou disposta é assim, e eu garanto a você, já teve trabalho que eu mandei refazer, nesse pouco tempo que eu estou lá, e mandei refazer assim, com os meus técnicos lá, da gente ir lá, ver que não estava bem feito e falar assim, esse trabalho, isso eu estou falando de empresas terceirizadas, não vai ser pago. E dos nossos funcionários, de mandar refazer. Então, eu acho que na hora que a gente tem esse olhar da população e a população entenda de que maneira que tem que ser feito, eu acho que a gente tem um grande aliado e acho que dá para conversar de igual para igual. Eu queria dizer que nós estamos fazendo esse programa ao vivo, terça-feira, dia 18 de fevereiro, acerte a hora que você vai ver aí, são 23 horas e 5 minutos, nós estamos falando ao vivo aqui do Canal 20. Abranche, tem uma pergunta aqui. Claro, se me permite, só complementar duas coisas que a Isabel estava dizendo. Eu acho que no passado cometeu-se um engano muito grande com relação ao reparo dos buracos. Você queria só produtividade, não pensava na qualidade. Aliás, até aproveitando essa deixa, assim, a gente está demorando mais tempo. Exato. Por quê? Porque demora mais para fazer o trabalho. É muito mais demorado. Então, se antes se fazia 100 buracos, hoje a gente faz 50. Então, assim, nós vamos demorar mais tempo. Mas só que esse buraco não vai voltar. Não vai voltar mais. Bom, tá? Eu faço a sua pergunta ao vivo, o telefone está aí na tela para você fazer essa pergunta. São dois reparos. Você veja, como é que era Ribeirão, então, se quando assumiu a administração no primeiro mandato, não existia um projeto de iluminação especial. E se todas as avenidas foram aumentadas em 100% a iluminação. Sim. Com essa mesma taxa que a Secretaria de Infraestrutura irá utilizar hoje. Só dando um exemplo, o que é a Avenida Castelo Branco, por exemplo. Aquilo é uma iluminação especial, não existe na cidade, não existia. Não existia, e muitas das avenidas agora vão ter essa iluminação, viu, Júnior? E digo mais, e tinha o recurso em caixa para fazer. Você entendeu? Tá. E todas as principais avenidas, se você observar, a iluminação foi aumentada em 100%. E que é importante também, Júnior, para as pessoas entenderem, esse recurso, que é o recurso da CIP, que é contribuição da iluminação pública, todos nós, eu, você, todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos assistindo, paga. Quem não paga... R$5, se não me engano. R$5, que hoje é R$7,46. Tá. Mas estava há muitos anos. Estava desde 2006 sem nenhum reajuste. E não pode, a prefeitura não pode abrir mão de receita. Então, assim, desde 2006 estava nesse valor, hoje está R$7,46. As únicas pessoas que não pagam é quem consome 50 watts, que são as pessoas de um consumo menor. Afora isso, todo mundo paga. Então, não é justo que você, que mora na Zona Sul, tenha uma luz clara, uma cidade iluminada, bem iluminada, e quem mora na periferia, que paga a mesma coisa, tem uma iluminação... Ou nem tenha, né, às vezes. O telefone está aí na tela para você, 2111-2133. Tem a pergunta da Margarete Oliveira, Bel. Ela fala aqui, o problema referente aos buracos na cidade, a senhora atribui a má qualidade dos serviços ou do asfalto? Ou é falta de mão de obra, falta de gente? Quer dizer, na verdade era um todo, né? Já falamos. Já falamos, né? É um todo. É um todo. Era muito complexo isso aí, né? Da forma como era abordada. Abranche, eu vou partir para o segundo intervalo.
A volta do terceiro bloco, vamos falar nós estamos falando da Abel para futuro, vamos falar sobre esses investimentos que virão, o que pretende fazer para Ribeirão. Tá. Eu queria falar para você sobre o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Você está vendo aí os conhecidíssimos cortes de carnes do Barbacoa, que o Barbacoa, que era um restaurante, tinha no Pinguim, ou melhor, tinha no Shopping Santa Úrsula, e que aqueles selecionadíssimos cortes de carnes, que são espetaculares, não é qualquer coisa não, você agora encontra no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, e só lá no Pinguim do Shopping Santa Úrsula. Então você, além de tomar seu chopinho gelado, gostoso, conhecidíssimo mundialmente do Pinguim, você vai comer essas carnes aí, essas costelinhas, bife de tira, salmão, enfim, mas só carnes nobres, tá? Lá no Pinguim do Shopping Santa Úrsula. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o programa ao vivo, confere a hora aí que está aí no vídeo. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro, que você vai ver reprise desse programa, mas você vê o horário aí, você pode ligar, o telefone está aí, pode tentar. Nós vamos atender uma ligação, mas, Bel, tem uma pergunta aqui do Paulo de Tarso Guimarães, que ele pergunta o que você entende por infraestrutura de uma cidade que não basta tapar buraco, né? O que engloba essa secretaria, além de tapar buraco. E que você assumiu também, rapidamente, você assumiu a limpeza pública na verdade, assim, a minha secretaria, ela cuida no caso do que está pronto, né? Asfalto novo é com ele, asfalto velho é comigo. É manutenção. Eu sou manutenção. Cuida, né? Vinho novo e odre velho, isso é bíblico, né? E obras novas, Secretaria de Obras Públicas. É difícil as pessoas distinguirem. E a manutenção? É comigo. Mas eu então cuido da iluminação, manutenção das vias e manutenção dos próprios. Todos os próprios da prefeitura, quem cuida é a infraestrutura. Tá, o Marco Antônio Gregolin, da Vila Seixas, está perguntando sobre Cidade Limpa. Marco, não é com eles, tá? O projeto Cidade Limpa não é com eles, mas nós vamos fazer um outro programa, inclusive com a Transerp, para a gente abordar esses temas. Nós estamos com o Luiz Lourenço por telefone. Boa noite, Luiz. Boa noite. Por favor, fica à vontade. Do Ipiranga. Eu quero fazer uma provocação e uma sugestão. Pois não. A secretária disse que todos pagam a CIPA, né, a Contribuição de Iluminação Pública. Na minha opinião, deveria ser cobrado por IPTU, porque a CIPA é cobrada por relógio. Por exemplo, no meu terreno de 200 metros quadrados, tem 2 relógios, porque um é da minha mãe e um é meu. E logo próximo aqui tem um terreno há décadas, que é comercializado, sorte para eles, através de IPTU, de outdoor, e ele não tem relógio, e também é beneficiado e deve ser beneficiado pela iluminação pública. Então, para fazer justiça social, como ela mesmo mencionou na questão de iluminação, fica a sugestão de ser cobrado por IPTU. Obrigado, Luiz. Essa é a participação. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Luiz. Eu acho que é uma questão de ver por que tem 2 relógios nesse terreno também, né? Quer dizer, por que está essa alegação? Branche, obrigado, viu, Luiz? Obrigado. Sexta-feira a prefeita assinou 300 e quantos milhões?
É muitos milhões. Não, em verdade é mais, né? Mas por hora são 310 milhões, é na parte do PAC de mobilidade. Depois nós temos um PAC que a gente chama PAC de saneamento, que é outra parte que vem integralizar. Aí nós temos mais para água, para esgoto, vai quase chegar a 400 milhões. Tem até 24 milhões para recapeamento também. Para a gente rapidamente, vamos destrinchar isso aí, rapidamente, nós estamos no último bloco. Vem uma verba disso aí, PAC de mobilidade. Mobilidade. Bom, vai ter recapeamento nesse PAC? Porque onde ele fizer a interferência, por exemplo, nas avenidas, aí depois entra e faz nós temos, e também temos 56 quilômetros, tá? E 112 quilômetros de calçadas, que pela primeira vez elas serão padronizadas. E todos esses corredores, nesses 56 quilômetros, serão todos recapeados. Quer dizer, Ribeirão Preto tem 56 quilômetros de rua? Não. Corredores de ônibus. Corredores de ônibus. Preferenciais. Tá, todos serão recapeados. Todos serão recapeados. E quanto tempo você acha isso? 2, 3 anos? Vamos falar assim, Júnior, nós estamos trabalhando. Já começou em campo o levantamento topográfico rigoroso de onde vão ser as obras de arte, túneis, viadutos e pontes. São mais ou menos 10 obras de arte. Nós podemos depois nominá-las todas. Já está levantamento e sondagem. Agora, nós então, a Caixa assinando o contrato, nós vamos licitar os projetos dos viadutos, dos túneis e dos corredores de todas essas obras. Nós acreditamos que até o final do ano a gente pode estar começando algumas obras. Final de 2014. No final. E a primeira obra que nós já temos o projeto pronto é a Mugnato Marinsec, que talvez seja um dos locais de uma necessidade enorme, né? Você tem uma cidade, era uma estrada, era um caminho, né? Não era uma estrada. Hoje você não tem calçada, você não tem nada, é muito precário. Aquilo vai ser duplicado. Que ali na entrada do Ribeirão Verde. A entrada do Ribeirão Verde. Quer dizer, Ribeirão não tem. Cada bairro que você vai é uma cidade do tamanho de Sertãozinho quase. Né? Mas aí a gente pode adiantar algumas coisas. Sim. Então, nós vamos ter obra na Independência, com a 9 de julho, Presidente Vargas. Vamos fazer só um descritivo para que a gente entenda, né? Há anos e anos nós temos aquele viaduto da Condeixa, né? Que passa por cima da Francisco Junqueira. Sim. Ele vai desembocar aonde? Naquela rotatória onde você tem ali McDonald's, Renato Aguiar. Se você observar hoje, você tem a Portugal é 2 pistas e vira uma. A Diederich são 2 pistas e vira uma. A 9 de julho são 2 pistas e vira uma. Você tem os conjuntos de semáforos com 2 ou 3 tempos até. Então vão ser binários e os mesmos conjuntos semafóricos, de um tempo cada um. Então você vem... Quer dizer, se você fizer o viaduto e desembocar ali e não tiver uma solução, vai congestionar tudo. Hoje ali é um... Aí você vem, sobe a Diederiksen, você entra por baixo, sentido Ribeirão Shopping, por baixo um túnel, você já sai na Presidente Vargas. Na Presidente Vargas. Aonde a Presidente Vargas se origina? Na 9 de julho, perfeito? Você sobe a Independência, entra num túnel, passa por baixo da 9 de julho e já sai na Presidente Vargas. Então esse complexo, essa trama está resolvida. Tudo isso foi fruto de um plano de mobilidade estudado por uma empresa especializada, todos esses pontos. Às vezes a gente encontra, porque tal lugar tem essa necessidade. Lógico que tem, esses pontos. Um outro conjunto muito interessante vai ficar naquela região que eu considero talvez a mais nevrálgica em termos de movimentação de pedestres e de usuários de ônibus, que é o entorno da rodoviária. Você tem Câmara, rodoviária, pronto-socorro central, né? E nós vamos ter um shopping. Do outro lado nós temos o Mercadão e o CPC. Então ali vai ser criada uma passarela com esteiras rolantes, para que você transponha. Do outro lado em frente será feito o terminal Jerônimo, que a gente chama, já está pronto o projeto desse terminal. Esse terminal ele vai ser dado, a Prefeitura está dando em contrapartida desses recursos, mas é uma obrigação pelo consórcio de transporte coletivo. Então eles é que têm que construir esse terminal também. Deixa eu só ouvir o Naim Silva. Naim, boa noite, do Jardim Independência. Alô, boa noite. Oi, Naim. Boa noite. Boa noite, fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Abranche. Pois não. Pode falar.
Existe um projeto que antigamente, né, sempre se falava sobre um projeto que ligaria a Via Norte. Pode falar, Naim. A Via Norte com a avenida atrás do Hospital Cia Junqueira, e ela chegaria até lá perto do Colégio Vitor Parques. Esse projeto existe mesmo ou é só mais uma fábula? Obrigado, Naim. Boa noite. Pode falar. Não, eu acredito que realmente muita fábula, né? Por esse viaduto da Condeixa é uma fábula. Eu já vi políticos se elegerem em cima desse viaduto que nós vamos fazer, né? Frederico sem Maria de Jesus Condeixa. Então, tem muita fábula, o senhor tem toda a razão, mas tem algumas coisas que se realizaram, coisa de 100 anos, olha que são... Então, o que existe é um projeto que toda aquela região da Avenida Tanquinho, né? E tem que ter uma solução no entorno. Mas neste pacote de agora, de mobilidade, nós não está contemplado essa avenida a qual o senhor se referiu. Tá. Eu queria mandar um beijo enorme para a dona Araci e seu Jorge, um casal simpaticíssimo que está sempre assistindo o programa e que me abordaram e são muito gentis. Muito obrigado, dona Araci. Esperamos estar contribuindo com vocês. Olha, a dona Sueli Nunes, do Sumaré, ela diz: não existe informação suficiente sobre malha de ônibus. Quer dizer, aqui o problema é com a Transerp, né? Malha de ônibus, mobilidade urbana, com horários expostos em locais públicos ou sites de jornais. E por quê? Agora nesse projeto de mobilidade, inclusive nós estávamos na sexta-feira na assinatura do contrato e foi exposto que em cada ponto você vai ter o tempo e o horário de cada linha, quantos minutos o ônibus está para chegar. Todos estarão conectados a todos os pontos e terminais. Que já tem alguns pontos desse tipo funcionando em São Paulo. Dona Alvina, boa noite, do Jardim Interlagos. Boa noite. Pois não? Boa noite. Boa noite. Gostaria de parabenizar a Abel pela coragem, a mulher guerreira que ela é, que o que fala faz. Obrigado, dona Alvina. Eu sei que nós podemos esperar muito da Abel, já falei isso aí para eles. E a respeito do aquífero, eu gostaria de saber sobre a limpeza. Eu gostaria que a Abel dissesse o que nós vamos fazer. Eu não vou estar aí amanhã, mas irá a Abel e o Daniel Gobi, o pessoal da CETESB e uma série de outras pessoas. Diga, Abel. Na verdade, nós vamos amanhã lá na Lagoa do Saibro, que é um problema aí, que, na verdade, eu estou entrando assim de carona e estou entrando mais porque a história toda, Júnior, é que é a história da comunicação entre as secretarias. Precisa haver uma solução lá na Lagoa do Saibro, né? Conjunta. Então, aí fica lá o meio ambiente brigando, o Abrantes também tentando, a infra meio que ausente do processo. E agora o que a gente fez? Vamos fazer uma reunião lá, todo mundo, em loco, para saber o que está acontecendo. É bem a cara da Isabel. E pôr a mão na massa. Vamos pôr a mão na massa. Ô, Bel, o Paulo de Tarso, ele insiste que ele quer que você fale alguma coisa para ele. O que você tem de infraestrutura de uma cidade. Não basta tapar buracos. O que engloba essa secretaria é além de tapar buracos. A gente já respondeu, viu, Paulo? Mas fala aí, Bel. Paulo, eu acho que se você quiser fazer uma visita lá na secretaria, eu te explico. Que é bem isso que eu falei. A gente cuida da manutenção, da tapar buraco, cuidar da infraestrutura das vias públicas, da iluminação, né, porque isso está feito da nossa secretaria, e cuido dos próprios. O que são todos os próprios da prefeitura? Todo lugar que é um próprio da prefeitura, uma secretaria, um parque, de mobiliário, tudo isso é nosso. Então, não sei se não ficou claro, mas é isso que a gente faz. Só uma complementação. É que as pessoas às vezes acham assim, tem coisa que acha que é da obra, não é meu. Hoje, por exemplo, você vai fazer um empreendimento, um loteamento. Olhos d'Água, por exemplo, que é um empreendimento grande no local. Então, o empreendedor, ele é obrigado a prover o empreendimento de tudo, absolutamente tudo. E isso é importante dizer que a partir de 2007, né? A partir de 2007, quando vem o empreendimento, ele tem que suprir
aquela região de tudo. Tudo. Galeria, Galeria, esgoto, água, asfalto, eu quero explicar para o telespectador que até 2007, tudo que você viu em Ribeirão Preto, de rua, de asfalto, de calçada... 97. Foi feito pela Prefeitura Municipal. O sujeito ia fazer um empreendimento imobiliário, a Prefeitura ia lá fazer e lucrava sozinho. Hoje não. O sujeito vai fazer um empreendimento da cidade, etc. Ele tem que fazer toda a infraestrutura, oferecer toda essa condição para a cidade. Eu queria só, não posso esquecer de cumprimentar o padre Gilberto Casper, que hoje assumiu o Fraterno Auxílio Cristão, o FAC, da Igreja Católica, que é um trabalho maravilhoso e eu tenho certeza que só vai melhorar na mão dele. Abranche, a Cirlei Batista da Vila Tibério, algum tipo de projeto para a Vila Tibério e a Avenida do Café com Jorge Lobato? São quarteirões de carros de horário de pico. Vou repetir, Vila Tibério, Avenida do Café com Jorge Lobato. Como eu já disse, todos os locais que passam, que são corredores de ônibus, serão todos tratados. Asfalto, calçadas, toda a sinalização será inteligente, entendeu? Então, o objetivo desse plano de mobilidade é dar velocidade ao transporte e prioridade ao transporte coletivo, tá? Consequentemente, se você melhorar o transporte coletivo, você vai usar menos o transporte privado, né? Eu vou assumir um compromisso com a população, porque a gente está percebendo aqui, muita gente querendo falar, querendo fazer pergunta, e eu acho que é natural, o Zé Roberto está no telefone, eu acho que é natural porque a gente chegou num ponto na cidade, realmente não é culpa de ninguém, é culpa histórica, mas num ponto crucial que a cidade coincide cair na mão dessa administração de vocês. E nós vamos marcar um compromisso daqui 6 meses, a gente fazer esse programa de novo e ver o que andou, o que não andou, que pé que tá a coisa. Zé Roberto, boa noite, pode falar. Boa noite. Primeiramente eu queria cumprimentar você pelo seu programa, um programa extraordinário, e ao mesmo tempo demonstrar para você a minha preocupação quanto ao padrão de secretária da DAS. Por exemplo, a Abel, eu conheço ela, mas ela está perdida. O Abrange com essa conversa de que vai fazer, vai resolver. Então isso me preocupa muito, entendeu? Me preocupa, não tem projeção de trabalho. Zé, vamos ver então a colocação do Abranche, ele responde para você. Obrigado. O senhor é morador em Ribeirão Preto? Do Campos Elíseos. Há quantos anos, por favor? Não, caiu, já desligou. Pois então acho que o senhor não mora em Ribeirão, né? Ou então o senhor não atravessa a região do Mercadão. Não é promessa, que ninguém está de brincadeira, não. O senhor acha que nós estamos aqui comunicando isso aqui, o governo federal, a Caixa Econômica Federal? Isso aqui é uma prefeitura. Eu sou um profissional de 30 anos de profissão, ninguém está brincando aqui, não. Por favor. Eu acho que mais importante agora, o senhor desça, vai até o Mercadão, o senhor vai ver a prova do que é conversa fiada. Deve ser conversa fiada aquilo. É que provavelmente... Me desculpa, Júnior, é irritação. Claro, eu não aceito esse tipo de coisa. Não, mas é bem provável que ele não tenha pego o começo, desde a hora que nós começamos o programa. Mas não é isso, é que eu disse para você. Basta que ele ande na cidade. O senhor conheceu a Vila Virgínia, o que era a Vila Virgínia? O que a Vila Virgínia é hoje? Vai lá e conversa com a dona Cida, com a dona Maria. Zé Roberto, eu tô perdida não, viu, querido? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tô muito encontrada, por favor. Zé, deixa eu te dizer uma coisa. No começo do programa, a gente estava aqui exatamente abordando que Ribeirão Preto veio por uma situação muito ruim, muito difícil, e todo mundo sabe disso. Eu até mostrei aqui um jornal A Cidade, do dia 9, um especial, com todas as mazelas que estão acontecendo em Ribeirão Preto. Buraco no asfalto, transporte, iluminação, praça pública, mato, e não sei o quê. Então a proposta nossa foi trazer 2 secretários que a gente considera importante, porque a gente está acompanhando o que eles estão fazendo, não é? Eu sei o que a Isabel está fazendo sem dinheiro em menos de 90 dias na Secretaria da Infraestrutura, e ela já falou aqui com relação à troca de lâmpadas, as 66 mil lâmpadas de Ribeirão Preto vão ser trocadas. A Avenida 9 de Julho está tendo todos os postes retirados e o cabeamento vai ser passado por baixo, como aconteceu na rua Oscar Freire, em São Paulo. Os tapas-buracos de Ribeirão Preto, pela primeira vez na história, estão sendo feitos de uma maneira tecnicamente adequada. Então, não é bem assim. A situação é grave.
a situação é complicada. Mas o compromisso dos dois secretários aqui era trazer uma proposta do que, primeiro, está sendo feito e o que poderá vir a ser feito no futuro, com um compromisso aí que a gente está mais ou menos assumindo, até de 2014, 2015, até o final de 2016, que é o final dessa administração, e aqui nós não estamos defendendo a administração, aqui nós estamos apenas colocando que nós precisamos de melhorias e eles estão se propondo a estar à frente dessas melhorias. Olha, o Oliveira do Centro, calçadão. Sim. Que ele pergunta, e aí? Que fim, quando é que vai terminar essa novela? Sim, sim. Olha, é simples. Por sorte, nós arrumamos um parceiro, que é a CPFL, que investiu até agora 13 milhões de reais. Tá aí, vocês estão vendo certo? mais aí. 13 milhões de reais. Agora, o que aconteceu no centro? Cada quadra que você abre, você tem uma surpresa. Então, toda a parte de infraestrutura, o que é? Toda a parte de galeria, colocação de cabos, já tem, inclusive, os cabos já estão passados, tá? Isso já está tudo pronto. Foi a primeira etapa. Ganhou a firma, ganhou a licitação, então ela está vindo, ela vai trabalhar. Na primeira fase, nós hoje fechamos um cronograma até as casas pernambucanas. Então, até junho, até as casas pernambucanas estará entregue no contrapiso. Tá? Por que eu digo contrapiso? Nós temos que acabar todo o contrapiso para não correr o risco de você vir com o acabamento e danificar esse acabamento, encardir, estragar. Então nós vamos fazer todo o contrapiso, depois vem colocando o acabamento. Agora, quem não conhece o projeto vai ser todos, você não vai ver mais nenhum poste, nenhum fio, nada. Todo o mobiliário será trocado, será uma iluminação ornamental totalmente nova, de LED. Quer dizer, vai ficar uma maravilha. O que eu digo é o seguinte, é óbvio que nós temos transtornos, nós temos problemas para você executar uma obra daquela. Às vezes o pessoal pede para acelerar, põe uma máquina a mais lá, já vem reclamação, você tem que voltar, tivemos que parar no final do ano para fazer, por causa do final do ano, mas a obra está prometida para o final do ano. Você tem noção de quantos caminhões de lixo você já recolheu em Ribeirão Preto? Lixo que eu quero dizer é mato, é sofá jogado num canto. Nós já tiramos 400 caminhões, o quanto de tonelada ainda não sei. Porque, na verdade, a gente começou essa operação na quarta-feira, né? Quarta-feira agora. E setorizado. É. Começou por que região, por que bairro? Nós começamos pela região ali do Avenida Caramuru. Nós fizemos o quadrilátero ali, Avenida Caramuru, Fiuza, 9 de Julho e a Portugal. Qual será a ação para a solução para a Rua Jorge Lobato, Avenida do Café, fluxo complicado? João Ribeiro Borsato, outra pergunta daquela região lá, né? Bom, olha, nós estamos indo para o final do programa, faltam 2 minutos. Vocês querem responder aquela pergunta, por favor? O que você está fazendo na administração, deixando de cuidar dos seus negócios, deixando de ganhar dinheiro, porque na prefeitura, como secretário, você não ganha dinheiro. Eu acho que a gente quer devolver alguma coisa para a cidade, né, Bel? Eu acho que sim. Pode-se dizer a mesma coisa, Bel? Se a cidade nos deu tudo que nós somos hoje, é verdade. É uma simples contribuição, mais nada. E é óbvio, às vezes a gente se irrita quando você não tem... Quem trabalha decentemente fica indignado quando é injustiçado, tá? Então, eu acho que as pessoas precisam prestar mais atenção, né? Porque nós temos... Eu enumero para você, outro dia inauguramos um terminal que estava lá, como já disse, há 60 anos a Praça no Mato. Mas tem um amigo meu que disse que isso passa a virar obrigação. Ele disse que aquilo que foi feito lá no Mercadão, aquilo é obrigação de vocês. Parece que coisa boa pois não vale nada, né? Vamos sempre pensar na coisa então, ruim. Mas o nosso foco é trabalho. Tamo aí. E eu vou falar, no meu caso, eu adoro o desafio, né? Eu queria dizer que eu só tenho a agradecer a Bel Abranches por terem se dedicado aqui. Eu fico muito feliz pela minha amizade com eles e o carinho com que eles extinguiram para estar aqui respondendo essas perguntas para mim e as perguntas de vocês, telespectadores, porque não é minha a preocupação por Ribeirão Preto, e eu sei que nem de vocês, mas é deles também. E eles estão se propondo a isso. Então, eu em meu nome, em nome da população de Ribeirão Preto, eu agradeço não só a presença de vocês, mas o que vocês se propõem a fazer por Ribeirão Preto, e a gente vai estar
cobrando, falando, olha, daqui 6 meses, Abranches, Bel, vamos sentar lá de novo? Como é que é? Andou? Cadê os 300 e não sei quantos milhões? Fez o projeto? Cadê os buracos? Cadê o mato? Cadê a coisa toda? Não é simples, a coisa é complexa. É complexa. Complexa. Tá bom. Mas é possível. Possível. É possível. Eu quero agradecer a todos, que eu todos uma boa noite. Semana que vem a gente está de volta com mais um diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no Canal 20, NET Ribeirão e Sertãozinho. Boa noite.